Olá pessoal, hoje nós iremos falar um pouco sobre ângulos. Ângulo é uma figura formada por duas semi-retas que possuem uma origem em comum, chamada vértice do ângulo. Então aqui nós temos uma figura representando. Aqui nós temos a semi-reta A e nós temos a semi-reta B. E aqui nós temos o ponto de encontro entre a semi-reta A e a semi-reta B. O ponto de encontro é chamado de vértice e a abertura é chamada de ângulo. Então, essa abertura que nós temos aqui na outra figura, olha, a abertura que tem vermelho, que vai ser o meu ângulo. Então, eu tenho uma semi-reta, mais uma semi-reta, o encontro entre elas chama-se vértice do ângulo, mas a abertura que eu tenho entre a semi-reta é chamada de ângulo. De acordo com a medida, os ângulos podem ser classificados em reto, raso, obtuso ou agudo. O ângulo reto, ângulo que corresponde a um quarto de volta, cuja medida é 90 graus. Nós temos a figura aqui. Então, essa figura representa um ângulo de 90 graus, que também nós usamos também falar que é um quarto de volta. Raso, ângulo que corresponde a meia volta, cuja medida é 180 graus. Então, esse é um ângulo raso. Ele tem abertura de 180 graus. Obtuso, ângulo cuja medida é maior que 90 graus e menor que 180. Então, nós temos, por exemplo, a abertura de um ângulo de 145 graus. Então, ela é maior que 90, mas tem que ser também menor que 180. Então, nós temos aqui uma imagem na abertura de um ângulo de 145 graus. Agudo, ângulo cuja medida é menor que 90 graus. Então, nós temos a figura aqui representando uma abertura de 40 graus. Como medir os ângulos? Para medir os ângulos, precisamos de um transferidor, um instrumento em círculo de 360 graus ou semicírculo de 180 graus, que é dividido em graus. Então, transferidor de 360 graus. Nós temos a imagem da figura de um transferidor de 360 graus, que também nós podemos dizer que é uma volta completa. Quando falar assim, uma volta completa, então ele fez um giro de 360 graus. Transferidor de 180 graus, vai ser a metade do 360. Então aqui nós temos a imagem de um transferidor de 180 graus. Nós podemos falar também que é meia volta. Olha, se fosse uma volta inteira, ele iria fazer um ciclo completo. Mas como não é, então nós falamos meia volta. Como usar o transferidor? Para medir um ângulo dado, devemos posicionar o transferidor de forma que seu centro possa coincidir com o vértice do ângulo. Então, nós temos uma figura aqui de um transferidor representando a abertura de um ângulo. Nós podemos observar que nós temos o zero aqui, que é o O, né, representado origem. Aqui nós temos uma semi-reta A e nós temos a semi-reta B. A semi-reta AO deve passar pelo zero do transferidor. Então, AO ele tem que passar pelo zero, que é o início aqui. Então, vou riscar em cima do zero. Fazemos, então, a leitura da medida do ângulo, observando a marca do transferidor por onde passa a semi-reta
OB. Então, eu vou contar de quantos aqui que eu fiz a abertura, aí eu vou saber qual que é o ângulo. Então, essa abertura que nós podemos observar que ela passou em cima dos 60. Então, nós temos uma abertura de 60 graus. No caso, a figura ao lado, observe que é uma abertura de 60 graus, o ângulo. Exemplo. Vamos fazer o exemplo aqui. Então, nós temos a origem, que é o Z, do Z até o X. Então, aqui é o ponto zero. Então, do X até o Y, eu fiz uma abertura. Essa abertura é de quantos graus? Cada tracinho menor aqui é contado de 5 em 5. Esses pequenininho aqui é de 1 em 1. Esses médio é de 5 em 5. E esse maior é de 10 em 10. Então, vamos ver qual foi a abertura, então. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, eu tenho uma abertura de 90 graus. Então, eu tenho um ângulo de 90 graus. Vamos para o próximo exemplo. Vamos para o exemplo B. Então, eu tenho uma semirreta DE e eu tenho uma semirreta CD. Então, qual que é o meu ângulo aqui dessa abertura? Mesma coisa. Eu vou contar do zero até o ponto onde parou. Então, vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Então, eu tenho uma abertura aqui no ângulo de 110. Vamos passar para o próximo exemplo. Aqui eu tenho uma semirreta LM e também eu tenho uma semirreta LK. Então, qual que vai ser a minha abertura? Mesma coisa, sempre começando do zero. Então, vamos ver qual que foi a abertura? 10, 20, 30, 40, 50. Então, eu tenho um ângulo de 50 graus nessa figura. Próximo. No próximo, eu tenho uma semirreta RQ e eu tenho uma semirreta RP. A abertura desse ângulo, qual que vai ser a abertura? Começando do zero, até chegar no P aqui. Então, vai ser 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, eu tenho uma abertura de 60 graus. Então, vamos observar alguns exemplos que nós temos no dia a dia representando ângulos. Então, nós temos uma tesoura, olha, a abertura tesoura representa um ângulo. Nós temos o relógio, a abertura do ponteiro menor para o ponteiro maior, também é um ângulo, olha. Aqui nós temos a imagem de uma pessoa fazendo exercício, também nós podemos observar que ela está fazendo um ângulo. Aqui nós temos também alguém fazendo exercício, aí nós podemos observar que tem a bicicleta, que representa um ângulo de um giro completo. Aqui nós temos uma figura, representando também, olha, a abertura em formato de um ângulo. Aqui nós temos uma pizza, que quando ela é dividida, ela representa um ângulo também. E aqui nós podemos observar uma imagem de uma figura, onde praticamente boa parte que nós vamos fazer no nosso dia a dia, se formos observar com cuidado, podemos observar que tem vários ângulos, olha. Aqui está fazendo a inclinação da árvore, tem um ângulo. A distância da árvore até a pessoa tem mais um ângulo. E a visão da pessoa com a árvore também tem outro ângulo. Então, praticamente, nós temos ângulo em tudo. Nós que não, às vezes, no dia a dia não observamos. Então, hoje nós falamos sobre ângulos, né? Eu espero ter ajudado. E por hoje é só, e até a próxima!